Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar, começar o seu dia bem informado. Hoje é dia 27 de fevereiro, terça-feira. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica passa a valer no Amazonas. Você esquece um documento, mas não esquece o celular, né? É bem pouco provável você esquecer o seu celular. Então essa tecnologia vai para o seu smartphone para que você possa utilizar ao seu bel prazer, a hora que você bem entender. Depois de demissões em massa, agora a Eletrobras Amazonas Energia alerta para o risco de apagão. Adail Pinheiro é condenado a 11 anos de prisão por desvio de recursos do INSS. Aqui no estúdio o assunto é sarampo. A doença que foi erradicada no Brasil volta a preocupar com registros de casos em Roraima. E no quadro Lição de Casa de hoje, o que fazer na fase dos porquês das crianças. A Luíse, que é mãe do Danilo, do Daniel e do Davi, teve uma preocupação em dose tripla quando os filhos começaram a questionar sobre algumas coisas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. Basta mandar uma mensagem na nossa página no Facebook, interagir com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E nós voltamos a falar do caso dos 3 jovens desaparecidos no bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Em audiência realizada ontem, uma testemunha que não atendeu às convocações anteriores foi ouvida. De acordo com o inquérito policial, os 3 jovens desapareceram no dia 29 de outubro de 2016, depois de uma abordagem policial. As vítimas são Alex Júlio Roque, de 25 anos, Rita de Cássia Castro da Silva, de 19, e o Everton Marinho Gonçalves, de 21 anos. 8 policiais militares são acusados de participar do crime. O processo está em fase de instrução, que é quando as testemunhas são ouvidas pela Justiça. Um desses depoimentos foi coletado nesta segunda-feira na 3ª Vara do Tribunal do Júri, aqui no Fórum Enoque Reis. Foi uma testemunha de acusação que não atendeu a convocações anteriores. Ela teve a condução coercitiva determinada pela juíza Patrícia Campos. As audiências são acompanhadas de perto por familiares das vítimas. Eu espero que a justiça seja feita, né? Que fazer tudo que eu quero, já que eu não posso mais ter nada, que isso seja feito, né? E que eles entreguem o que restou do meu filho, onde eles deixaram ele. Não só o meu filho, os outros 2 também, entendeu? E porque isso aí é uma dor que nunca passa, entendeu? Porque eu estou sempre esperando uma hora encontrar meu filho e eu não estou conseguindo. Dona Lindalva se emociona ao lembrar da filha, Rita de Cássia, que completaria 21 anos no próximo mês de maio. Eu não gosto nem de me lembrar. Ela era uma filha muito boa, muito amorosa. É muito duro viver sem ela. Depois de ouvir as testemunhas de acusação, será a vez da Justiça ouvir a defesa. Só então os acusados devem prestar depoimentos e deverão se pronunciar já na condição de réus do processo. E o abrigo Moacir Alves, que cuida de crianças com deficiências, tem sido alvo de criminosos constantemente. Desde o ano passado, foram registradas pelo menos 4 ocorrências de roubo. Um dos suspeitos usou até jaleco para ser confundido com um funcionário. Quem consegue fazer o mal a quem só faz o bem? Esse cidadão consegue. Ele está sendo conhecido como o bandido do jaleco. O alvo dele dessa vez foi o abrigo Moacir Alves, no bairro Alvorada. Desde o ano passado, mais de 4 ocorrências de roubo foram registradas por aqui. O último furto aconteceu durante o fim de semana. Era madrugada de sexta para sábado, por volta de 1 da manhã. O bandido pulou o muro e acessou o abrigo. Em seguida, ele chegou aqui nessa janela e, forçando, conseguiu acessar a sala de fisioterapia. Aqui, ele conseguiu levar um computador onde tinha dados de mais de 150 pacientes que quase todos os dias fazem atendimento aqui. Não só as pessoas que são abrigadas, mas também
toda a comunidade. E esse computador foi levado aqui da mesa. Além disso, um outro equipamento importante também foi furtado. Essa máquina de Taser. De acordo com a proprietária, ela realiza estimulação neuromuscular, um passo importante para os pacientes que realizam a fisioterapia. O equipamento também foi levado. Depois disso, o que aconteceu foi o seguinte: o bandido, ele conseguiu se fantasiar de funcionário, porque colocou essa bata aqui, e em seguida, com um boné, tentou ali se disfarçar. Você vê essas imagens dele tentando forçar a janela, dele conseguindo ali entrar no local. E depois de tudo isso, os proprietários tiveram que reforçar a segurança. Por isso, colocaram alguns pedaços de madeira como improviso para que o próximo bandido não consiga acessar novamente a sala. E olha só, esses não foram os únicos objetos levados. Esses furtos têm acontecido sempre no plantão da noite, já pela 4ª vez, nos causando um prejuízo enorme, porque começaram a levar aparelhagem de certo valor que conseguimos através de projetos, de muita luta. O que já levaram? Já levaram 4 computadores completos, levaram um aparelho de estimulação neuromuscular, levaram toda a aparelhagem de som do salão de dança, do balé e da dança de salão, levaram 2 videogames que as crianças ganharam no Natal, que é um passatempo muito bom para eles, e televisão ano passado, a televisão fica aqui na área de diversão deles. É uma situação absurda, né, que aconteçam casos como esse, assalto a uma instituição como o abrigo Moacir Alves. Ali, quem mora ali são crianças que foram abandonadas por suas famílias, crianças que têm deficiência e até adultos, né, porque passaram a vida toda e muitos deles não têm condição nenhuma de locomoção, precisam de auxílio. A diversão deles muitas vezes é ouvir música e de repente vem pessoas como essa e levam os aparelhos de música, entre outras coisas, os computadores que são utilizados na instituição. Se você reconhecer o homem que invadiu o abrigo Moacir Alves, denuncie para a polícia. O telefone que você pode ligar é 181 ou ainda a central do 190. Não precisa se identificar, mas é muito importante colaborar com o processo de investigação. E a onda de assaltos em mercadinhos tem feito com que muitos comerciantes pensem em desistir de trabalhar. É o caso da proprietária de um comércio lá no bairro Colônia Terra Nova, que já foi assaltado 8 vezes. Quarta-feira, dia 21 de fevereiro, 7h20 da noite. O homem chega no mercadinho e se passa por cliente. Ele tira o capacete, não se preocupa em mostrar o rosto e vai até a área do açougue. Depois de disfarçar um pouco, ele vai em direção ao caixa e mostra a arma para a atendente. O criminoso pede a renda do caixa e fala para a atendente ficar tranquila. Depois, ele pede a gaveta para se certificar que roubou tudo o que o comércio havia apurado. Em seguida, ele sai da loja tranquilamente e foge numa moto que utilizou para cometer o crime. O mercadinho fica aqui na Avenida Buriti, no bairro Colônia Terra Nova 1, na zona norte de Manaus. O local já foi alvo de pelo menos 8 assaltos, uma realidade que assusta e revolta as vítimas. Quem trabalha aqui convive com o medo e com a incerteza. Uns agem com violência, outros batem, outros empurram, outros xingam, né? Mas o mais difícil é porque você sabe que cada momento pode vir um outro. E será que ele vai me deixar com vida? Será que ele vai atirar em alguém? Será que ele vai só roubar? Então, a nossa insegurança está que em qualquer momento a gente pode perder a nossa vida, né, trabalhando, porque infelizmente essa é a nossa realidade de todos os dias. Com tantas ocorrências, as vítimas desistiram de registrar o boletim de ocorrência. Os donos já pensam até em desistir do negócio por causa da ação dos bandidos e da certeza da impunidade. A gente fica desacreditado, né? Não vou dizer na polícia, mas na justiça, porque a gente vê todos os dias, vocês sabem bem que isso é verdade, que a polícia prende, aí no outro dia já está solto e muitas vezes nem chega a prender. Segundo as vítimas, os criminosos são mais violentos quando não encontram dinheiro no caixa. E os assaltos podem acontecer
a qualquer hora do dia. Mesmo se sentindo ameaçadas, elas decidiram denunciar o crime para que o suspeito seja identificado e punido pela justiça. Eu decidi denunciar depois dessa vez, apesar da gente ter imagem de todos os outros assaltos, nós tínhamos imagem, né? Mas a gente decidiu denunciar porque eu fiquei pensando quantas pessoas ele não está fazendo vítima todos os dias, né? Quantas pessoas não estão passando por aquilo que eu passei, né, com meu filho. Uma moça que trabalha comigo, que é mãe solteira, mãe de 2 filhas, e já falou que não vai mais ficar com a gente, vai preferir fazer uma faxina, fazer uma manicure, né? Porque ela prefere ficar fazendo o bico do que estar correndo o risco de vida, porque tem 2 filhas para sustentar. E na última semana, um casal foi assaltado no bairro Zumbi dos Palmares 2, na zona leste de Manaus. Mas esse foi só um dos casos por lá. Os moradores afirmam que isso acontece porque a via não tem iluminação pública, o que facilita ainda mais a ação de assaltantes. Essa aqui é a Rua 1, nós estamos no bairro Zumbi 2, na zona leste da cidade. Essa aqui é a ladeira, é uma ladeira famosa, os moradores daqui a conhecem muito bem, isso por causa da escuridão. E uma escuridão que traz junto com ela o risco de assaltos. Há cerca de uma semana, um casal passava por essa rua e eles foram abordados por um homem armado com uma faca que levou o celular e a bolsa das pessoas. Os moradores daqui reclamam principalmente dessa escuridão porque ela propicia a ação dos criminosos. São moradores aqui, por exemplo, como a dona Alcirene, que mora aqui ao lado da ladeira, né, dona Alcirene? A senhora estuda à noite, como é ter que chegar em casa nessa escuridão? É muito difícil, porque quando eu venho, eu chego 11 horas da noite, aí eu tenho que descer sozinha aqui, já teve assalto na minha frente já. Aí é muito perigoso, porque fica escuro a ladeira toda. Tem dia que tem luz, um poste acende, aí tem dia que não tem nada. Hoje, por exemplo, tem um poste com a luz apagada e tem um com ela acesa. Isso. Geralmente é assim? Geralmente é escuro, tudo escuro. Outra moradora aqui da Rua 1 é a Dona Maria de Jesus. Dona Maria, vocês precisam se recolher em casa logo cedo por causa dessa escuridão, não é? Sim, por conta da escuridão, que a gente não pode sentar na porta de casa. Eu não por conta de, assim, eu não fui assaltada, né, graças a Deus, mas tem pessoas que vêm da faculdade, aí a gente fica o quê? Fica à deriva de bandido, né? No momento da nossa gravação, a luz desse poste aqui está funcionando naturalmente, mas desse outro aqui não, olha, o poste está com a luz apagada. O que os moradores querem é que essa lâmpada seja substituída, que o poste seja consertado e talvez, na possibilidade, aquele poste ali de baixo também que tenha uma outra lâmpada para iluminar a rua. Esse é o apelo feito por essas 2 senhoras que são moradoras aqui desse trecho da Rua 1 e que aqui também representam os outros moradores que precisam passar aqui quando chegam do trabalho, da escola ou da igreja, enfim, mas que todo mês também pagam a contribuição da iluminação pública. E a gente não tem opção não, tem que pagar essa taxa de iluminação pública, essa taxa que é cobrada, embutida na conta de luz, que já é muito alta, e lá está discriminado iluminação pública, é uma taxa que você paga independentemente do bairro que você more. Só que essa taxa deveria ser suficiente para que quando acontecesse um problema como esse, o poste deixasse de funcionar, a Eletrobras, junto com a Manaus Luz, que é a empresa terceirizada, providenciasse aí uma solução para o problema. A prefeitura contrata uma empresa, que é a Manaus Luz, essa empresa terceirizada recebe o repasse que a gente paga na conta de luz, mas infelizmente não atende. Na teoria, ela deveria aparecer no prazo de 48 horas após ser notificada. E a gente vai continuar cobrando uma resposta da prefeitura para resolver esse problema, porque problema de iluminação pública sempre se torna um problema de segurança. E trio que premeditou o assalto em uma rota no Distrito Industrial foi preso. O crime aconteceu no início desse mês, quando os suspeitos pararam o veículo e levaram todos os pertences das vítimas. Esse trio aqui estudou exatamente o caminho dessa rota. Essas pessoas estudaram todo o trajeto dessa rota que presta serviço para o Distrito Industrial. Acompanhe só as imagens. O veículo é estacionado. A passageira desce, eles aproveitam a oportunidade para entrarem no ônibus
e praticar esse crime. Eles levaram diversos itens de valor de todos esses passageiros. Na verdade, eles premeditaram esse crime. Eles alugaram um veículo em uma locadora de carros e saíram pela cidade à procura de vítimas. Eles foram detidos e identificados na manhã desta segunda-feira. Esse primeiro indivíduo é o Patrick de Oliveira da Silva, de 23 anos de idade. O Natanael da Silva Freitas, de 22 anos, foi ele quem alugou o veículo e ficou dentro do carro observando toda a movimentação. E esse último aqui é o Rosinaldo Catanhede. Eles três, com a ajuda de mais outras 2 pessoas, fizeram um assalto nesse ônibus. Depois de praticamente um mês de investigações, a polícia chegou até a residência deles. Eles foram trazidos aqui para o 25º Distrito Integrado de Polícia e se reconheceram no vídeo em que eles praticaram esse assalto. O delegado, outras 2 pessoas, inclusive, participaram também dessa ação e já foram identificadas. Justamente, foi uma ação premeditada por 5 elementos, onde 4 descem do carro e fazem a abordagem do micro-ônibus e roubam e subtraem os pertences dos passageiros e do motorista. Assim que foi dada a notícia aqui ao 25º DIP, a gente tomou todas as diligências necessárias, conseguimos localizar as imagens e identificá-los pelas imagens, mostramos até a eles as imagens e eles se reconheceram e imediatamente confessaram que realmente eram eles. Esse assalto aconteceu no dia 9 de janeiro, por volta das 4 horas da manhã. A gente observa nas imagens que cada um tem uma ação específica, eles estudaram de fato a rota desse micro-ônibus. Justamente, o Patrick e o Natanael são irmãos. O Patrick fez esse levantamento, identificou onde que o micro-ônibus da empresa parava para poder os outros indivíduos meter o roubo neles, né, como eles falam, efetuarem o roubo. Nessa situação, eles acharam fácil, né, que de madrugada um micro-ônibus levando funcionários seria praticamente uma questão de sorte e eles conseguiram meter esse roubo, porém eles não deram sorte porque a polícia atuou eficazmente, a gente localizou eles, identificando e iremos indiciá-los e enviar ao judiciário para tomar as providências lá também. Vocês vão também chamar esses representantes para saber se de fato eles alugam carro sem saber o fim específico? Justamente, nós identificamos que o Natanael, ele alugou um carro de uma locadora e informou que seria para efetuar transporte de passageiros. Porém, chegando aqui, ele nos confessou que utiliza o mesmo carro para fazer esses roubos a micro-ônibus e aos cidadãos de bem de Manaus. E nós iremos, a partir de agora, notificar a empresa que faz esse aluguel de carros e saber o porquê que eles estão alugando os carros e com quais os documentos e os comprovantes que eles estão requerendo dos indivíduos para fazer esse aluguel. Como eles não foram presos em flagrante, como é que fica a situação deles a partir de agora, delegado? A partir de agora, identificados, eles vão ser indiciados e responderão ao inquérito por roubo majorado e associação criminosa e, posteriormente, iremos concluir o inquérito e enviar ao Tribunal de Justiça para que o Ministério Público realize a denúncia dos indivíduos. E olha só esse caso. Um jovem solicitou uma corrida através de um aplicativo de transportes. Até aí tudo bem. O que ele não imaginava é que em determinado ponto do trajeto seria assaltado. O motorista levou todos os pertences da vítima e ainda teve ajuda de 4 comparsas que estavam em motos. Já passava da meia-noite. A vítima estava passeando pelo centro da cidade com uma amiga. De repente, o rapaz diz que vai embora e solicita um motorista de aplicativo, que pouco tempo depois chega ao local. O jovem entra do carro e começa a mexer no celular, pensando ele que logo, logo chegaria em casa para descansar. O problema é que ele estava enganado. 10 minutos depois, quando o carro já estava no bairro Cachoeirinha, o motorista do aplicativo para o veículo, olha para trás e diz: desce. A vítima fica sem entender,
Mas quando olha para o lado, é surpreendido por 3 homens que chegam cada um em uma motocicleta. Eles descem e, armados, retiram a vítima de dentro do carro. O homem aplica um mata-leão na vítima e depois rouba os seus pertences. O jovem tem 22 anos, não quer mostrar o rosto, não quer se identificar, ainda está traumatizado e teme retaliações por parte dos criminosos. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia. Eu vi aquele monte de moto, ele falando que era pra me sair, eu achei assim, cara, eu vou morrer agora, que é uma encomenda de assassinato, sei lá, na hora passa um filme na cabeça, cara, eu fiquei assim, desnorteado, depois que eu fui me dar conta do que tinha acontecido, eu saí assim, olhando nas ruas, passei assim muito tempo para depois me ligar onde que eu tava, para ver onde que eu tava. Motorista de aplicativo, que era considerado seguro, agora para você vai pensar 2 vezes. Como é que você se sente depois que isso aconteceu? Eu sei lá, eu não quero nem sair na rua, cara. Eu já era traumatizado assim, eu já fui assaltado várias vezes, muitas vezes. E eu me sinto assim, seguro em qualquer lugar agora, cara. E no início da manhã de hoje, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação que está em curso nesse momento aqui em Manaus. E para ter mais detalhes, a gente conversa agora ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. A gente já tem alguma informação do que se trata essa operação, do que está sendo investigado? Bom dia, Adriane. Bom dia para todo mundo. Então, as informações ainda estão muito desencontradas. Todo o comboio da Polícia Federal e também da Receita Federal saíram da Superintendência lá do Dom Pedro desde as 5 horas da manhã. Várias viaturas saíram em comboio para as direções contrárias de Zona Norte e também Zona Oeste, Centro-Oeste e principalmente Zona Centro-Sul. Existem equipes da Polícia Federal em condomínios de luxo, como na Avenida Efigênio Salles, e também em outros locais, como empresas de assessoria contábil. No caso, em uma que nós estamos aqui nesse momento, em uma das ruas do conjunto Castelo Branco, no bairro Parque 10. Os agentes da Polícia Federal estão aqui junto com uma equipe da Receita justamente para realizar uma busca e apreensão aqui. Para você ter uma ideia como os policiais eles chegaram aqui sem noção nenhuma dos proprietários, né, terem conhecimento dessa operação, eles precisaram utilizar aí um chaveiro para poder abrir a porta, lógico, com o mandado de busca e apreensão na mão, e fizeram isso na presença de testemunhas durante essa operação. Ainda não se sabe o teor dessa operação, mas as informações primárias são de que trata-se de uma possível fraude num processo de inspeção da Receita Federal, que se chama PPB, é o processo produtivo que, no caso, existe ali uma avaliação feita pela Receita Federal, existe também, no caso, uma operação em outros estados também que já foram realizadas por fraudes nesse tipo de bem, nesse tipo de serviço, e é justamente isso que provavelmente a Polícia Federal está averiguando hoje. Também existem outras hipóteses, existem hipóteses de outras formas também, de outras superintendências estarem sendo alvos dessa operação, mas também outras pessoas ligadas principalmente ao antigo governo. Mas isso só vai ser confirmado durante as coletivas de imprensa, informações durante a nossa programação que você vai acompanhar por aqui. Por enquanto, as equipes da Polícia Federal estão nas ruas e qualquer nova informação, a gente volta de qualquer ponto da cidade. Nossas equipes estão por todos os pontos, viu, Adriane Diniz? E a gente continua por aqui e daqui a pouco, com certeza, a Polícia Federal vai dar alguma outra informação mais contundente para a gente, para dizer realmente o que se trata essa operação na manhã desta terça-feira. Ok, Danilo, muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. Assim que você tiver novidades sobre o caso, pode entrar ao vivo mais uma vez. E agora nós vamos mostrar mais um caso de estelionato através de sites de compra e venda. Dessa vez, o suspeito colocou um anúncio falso e já fez 8 vítimas. Ele consegue convencer as pessoas a fechar o negócio e usa os documentos delas para os próximos crimes.
Os sites de compra e venda são ótimos meios para negociações rápidas e diretas. A grande questão é que tem muitos estelionatários usando esses mecanismos para aplicar golpes. Eles agem de maneira bastante cautelosa, passam toda a segurança para esses clientes que, na verdade, são vítimas e, em seguida, agem. Um criminoso dessa espécie já aplicou cerca de 8 golpes aqui na capital amazonense. Ele fez esse anúncio que você vê na imagem. Ele disse que está vendendo um carro modelo Fiat Uno, ano 2012. Ele disse que o carro é financiado, ele pede R$ 4.500 de entrada e diz que o cliente deve assumir as parcelas, que giram em torno de R$ 500. Claro que muita gente acaba se interessando pela facilidade em comprar um veículo. E uma dessas vítimas foi o João, que começou a negociar. Você acabou repassando para ele todos os teus documentos, você transferiu para a conta dele cerca de R$ 2.500 para ter a garantia que você teria esse carro e você foi até Manacapuru para buscar esse veículo. E ao chegar lá, você foi até o batalhão porque ele se passou por um sargento, Sargento Tomás. Ao chegar ao batalhão, o que você descobriu, João? Ao chegar ao batalhão, eu descobri que não existia Sargento Tomás e foi quando eu caí na real que se tratava de um golpe. Automaticamente, como eu fiquei preocupado que eu havia passado minha documentação para ele, eu voltei a Manaus, fiz um BO no terceiro. E com o Sargento Tomás, depois eu procurei nas redes sociais, não existia Sargento Tomás, era simplesmente Tomás, que já era um golpe, e a pessoa estava usando o nome dele. A grande questão, depois de toda essa história, é que esse criminoso tem usado os documentos do João para aplicar novos golpes. Diversas pessoas, inclusive, João, já te procuraram achando que você é esse estelionatário. Sim, exatamente, como eu falei. Ele passou a usar minha documentação, Dr. João Oliveira, aí fica fazendo os anúncios, enganando várias pessoas. Essa semana mesmo, agora atual, foram 4 pessoas lesadas, que chegaram a pegar meu telefone pelo BO que eu fiz, e algum deles até estressado, para tomar conhecimento do que está acontecendo. Está me entendendo? Então, eu queria avisar a população, de modo geral, não só Manacapuru, Manaus, outro estado que seja, porque uma vez só ele anunciou em 3 estados. Que não caia. João Oliveira não está vendendo nenhum carro, que sou eu, está entendendo? Que não caia nesse golpe. Isso é um estelionato. Essas pessoas sempre contam a mesma história, né? Ele sempre age dessa mesma forma. Da mesma forma, exatamente. E eles até ficam preocupados, porque da mesma maneira como eu mandei meu documento, que era para ele fazer um contrato de gaveta, as outras pessoas que caíram no golpe mandaram a documentação também. Ou seja, pode ser a próxima vítima, vão passar a usar o nome deles também. De acordo com a equipe aqui do 3º Distrito Integrado de Polícia, esse criminoso, ele é bastante convincente, ele tem o poder de persuadir as pessoas achando que essas vítimas vão ter um carro, um bem de valor. E segundo aqui os investigadores, se trata de uma quadrilha, porque essas pessoas acabam publicando, fazendo esses anúncios em diversos estados. E é sempre o mesmo anúncio, com a mesma foto do carro, com o mesmo texto. Eles nem se preocupam em mudar, né? Exatamente. E eu tomei o conhecimento uma vez que saiu Boa Vista, Alto Alegre e uma outra região, Roraima também, Manaus. Tipo assim, 3 anúncios num dia só, usando o meu perfil, Dr. João Oliveira. É isso que está me complicando, está me entendendo? E depois de esperar mais de 12 horas pelo parto, uma mãe morreu ao dar à luz na maternidade Balbina Mestrinho. A família culpa o hospital por falhas nos procedimentos que envolveram o atendimento da paciente. Andréa Caroline tinha apenas 25 anos. A jovem passava pela primeira gravidez e estava orgulhosa de ser mãe. No dia 21 de fevereiro, nasceu o pequeno Teodoro, mas a mãe morreu depois de esperar mais de 12 horas pelo nascimento do filho. Entrou no centro cirúrgico bem, tudo, a PA dela estava boa. Depois que ela terminou a cirurgia dela, que não demorou nem 1 minuto direito que ela veio passar mal. Aí passou, e isso eram mais 10 horas, foram levar ela para UTI meia-noite, sendo que eles não sabiam fazer, de vez eles levavam antes para UTI, né? Aí ficaram lá até meia-noite para poder levar ela para a UTI. Os documentos mostram que André esteve na maternidade pela primeira vez no dia 17 de fevereiro. Ela foi mandada para casa. A grávida voltou no dia 21 de manhã
e recebeu uma pulseira amarela. Andréa perdeu líquido e teve até o parto induzido. Ela teve hemorragia, vômito, mas o parto só foi feito à noite. O prontuário do nascimento do pequeno Teodoro não tem nenhuma anotação de complicações na cirurgia. O único documento que consta, por exemplo, que ela recebeu animação, que ela teve paradas cardíacas, é esse daqui, ó, a admissão da UTI, da unidade de tratamento intensivo. Os outros documentos dão a entender que estava tudo normal no parto da Andréa. Ela não tinha problema nenhum não, minha filha. No dia que a gente foi, a última vez que a gente foi para o hospital, eu fui de ônibus com ela e o meu genro. Ela chegou lá sorridente, ela queria muito ser mãe. Era o sonho dela ser mãe. E isso foi interrompido. O atestado de óbito de Andréa afirma que ela morreu porque perdeu muito sangue. O útero não reagiu com contrações depois do parto. A direção da maternidade Balbina Mestrinho informou que a paciente Andréa Caroline deu entrada na unidade para ter parto normal, mas durante o processo a equipe médica identificou a necessidade de fazer a cesariana. Além disso, Andréa apresentou um quadro de atonia uterina, um tipo de hemorragia. A direção esclarece ainda que o caso foi tratado conforme o protocolo do Ministério da Saúde, que prevê desde a intervenção cirúrgica até a tentativa de remoção do útero. Mas a paciente não correspondeu a nenhum dos procedimentos aplicados. A gente lamenta aí muito pela família da Andréa essa perda. E agora a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre o sarampo, a entrevista do dia sobre essa doença que havia sido erradicada no país e que agora volta a preocupar as autoridades de saúde. Tem mais informações também ao vivo da operação da Polícia Federal e Receita Federal que está em andamento nesse exato momento em Manaus. É um instante só.